Rompendo em Fé. Um dos textos mais importantes padecia por a vida de todo ser humano. Dá uma olhada no seu retorno. Começa agora o programa que veio para abençoar a família brasileira. Produzido pela Igreja Batista Lírio dos Vales, Ministério Costa Azul. Rompendo em Fé. Mateus 11, 16, em seguida o 20. Amém? Todos acharam? Mateus 11, 16. Mas a quem hei de comparar esta geração? É semelhante a meninos que, sentados nas praças, gritam aos seus companheiros. Versículo 20. Passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não se terem arrependido. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e em Sidom se tivesse operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura aos céus, até ao céu, descerá até o inferno, porque se em Sodoma se tivesse operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Só até aqui. Pai, nós glorificamos o teu nome. Esta é a tua hora. Mais uma vez, fala aos nossos corações, porque queremos ouvir a tua voz. Já te louvamos, agradecidos pelo nome santo de Jesus, por esse que vive e reina para todos sempre, e a igreja diz, amém, e graças a Deus podeis tomar assento. Essa palavra Deus me deu ontem à noite, eu quero compartilhar com vocês algo que vai mexer um pouco com a estrutura de vocês. Essas palavras foram ditas pela boca do próprio Jesus. Uma palavra exortativa, uma palavra que nos faz repensar acerca do que estamos fazendo com a nossa vida. Jesus aqui no versículo 16, ele faz uma pergunta: mas a quem hei de comparar esta geração? E ele mesmo responde: é semelhante a meninos que sentados nas praças gritam aos companheiros. E Deus me fez repensar acerca da geração que precede, a geração que precederá a volta do Messias. Essa geração que a Bíblia traz algumas revelações em que participará dos grandes adventos da Igreja de Jesus Cristo sobre a face da terra. Eu acredito que nós somos essa geração. Eu acredito que Jesus está às portas.
As evidências são muito fortes. Jesus está voltando. E o que esta geração tem feito? Como nós temos nos posicionado? O profeta Joel, ele anunciou acerca dos acontecimentos desses últimos dias. E Joel diz que eis que nos últimos dias derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Quando ele fala o meu espírito, ele está falando de totalidade. Ele está falando de plenitude. Ele não falou do fala de porção, fala de plenitude. Derramarei o meu espírito, a totalidade do meu espírito, de forma plena, abundante, sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e sonharão vossos velhos, e os vossos mancebos terão visões, e até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Essa é uma palavra profética que vai acontecer nesta última geração, o qual nós fazemos parte, e que temos o privilégio, porque essa geração é a geração mais privilegiada da face da terra, que vai participar desse grande advento, do arrebatamento da igreja. E eu estou nessa geração, e quantos estarão comigo? Aleluia! Mas o que é que nós estamos fazendo? E Jesus está falando: a quem hei de comparar esta geração? E ele responde: é semelhante a meninos que sentados nas praças gritam aos companheiros. Isso me faz repensar acerca do que nós temos visto nesses últimos dias. Uma geração sem compromisso, uma geração de oba-oba, uma geração que mudou os conceitos, que inverteu os valores, uma geração que está mais envolvida do que comprometida. E a gente sabe qual é a diferença de comprometer-se e se envolver-se. Comprometer é você derramar o seu sangue, o seu suor, a sua própria vida. E envolver simplesmente não precisa fazer nada disso. Infelizmente nós estamos sendo despertados. Infelizmente não, graças a Deus, felizmente. E Deus está nos despertando, nos dando uma chacoalhada, porque certamente Deus vai levantar um remanescente santo dentro deste povo, que há de cumprir esta palavra profética para estes últimos dias. O privilégio sobre esta geração, sobre a igreja desta geração, é muito grande, mas não está sendo aproveitada ou bem aproveitada. Porque os valores hoje, infelizmente, as igrejas, os pastores, os líderes, estão mais preocupados com o seu glamour, estão mais preocupados com a sua aparência, estão mais preocupados com a sua imagem. Infelizmente, hoje o que tem dado ibope a esses líderes é o que não deu ibope ao grande líder que foi referencial para a nossa vida e continua sendo, que é o nosso Senhor Jesus. Hoje as igrejas precisam estar cheias para dar ibope ao seu líder, porque se ela estiver vazia,
ele se sente talvez desqualificado, ele se sente incapaz, ele se sente como derrotado, como fracassado. Não é verdade? Quando você vai e vê uma igreja meio vazia, ele fica preocupado: poxa, parece que Deus não está ali. E ali Deus às vezes surpreende, e é ali que Deus mais se revela e mais se manifesta. Porque Jesus nunca teve problema, irmãos, de ibope. Jesus nunca teve esse problema que a maioria dos líderes hoje estão sofrendo, essa síndrome da grandeza, síndrome megalomaníaca, em que para ele ter sucesso, ele precisa revelar para a multidão o resultado do seu trabalho. E infelizmente não é dessa forma, não é nessa perspectiva, deste tipo de pensamento que Jesus dirigiu e preparou a primeira igreja para se estabelecer sobre a face da terra, que foi a igreja primitiva. E Jesus está dizendo aqui: a quem compareis esta geração? Uma geração do fast food, como se diz aí, tudo rápido, comida rápida. As pessoas não estão mais se alegrando quando vão para a casa do Senhor ouvir uma palavra que venha alimentar substancialmente. As pessoas querem mais shows. Se você vê uma programação onde vem um cantor, a igreja está lotada. O povo não tem preocupação de sair da igreja, porque eles querem movimento, eles querem oba-oba. Essa é a mentalidade, essa é a preocupação hoje, inclusive dos líderes que geralmente conduzem os rebanhos. Eles forjam essa mentalidade na mente das pessoas. São os líderes que são responsáveis. E a palavra de Joel, ela vem também de uma forma a confrontar os líderes desta época. Quando ele diz: chorem os sacerdotes entre o alpendre e o altar. A palavra de Deus vem no sentido de confrontar a geração, de confrontar a liderança. Porque infelizmente as pessoas acabam acompanhando a liderança, e a liderança acaba se tornando corresponsável, mas na verdade nós temos que acompanhar a visitação do Espírito para o tempo determinado, porque o Espírito virá sobre toda a carne, não virá somente sobre os líderes. É por isso que todos precisam estar atentos e estarem acompanhando o que o Espírito Santo está fazendo à sua igreja. E nós precisamos chorar entre o alpendre e o altar. Precisamos nos converter para este tempo em que o Espírito virá de forma abundante. Porque através da liderança, mas infelizmente a liderança muitas vezes está longe do que Deus quer fazer sobre a igreja para este tempo. E Jesus está dizendo: a quem posso comparar essa geração? Mas eu creio que Deus, independente do que está acontecendo, Ele vai levantar um remanescente santo, que não vai se corromper, que não vai se enveredar por esse caminho que tem sido apontado por esses líderes envolvidos e não comprometidos com a palavra como trigo puro, incontaminada, a palavra rema, a palavra que precisa ser cumprida conforme está escrito.
E aqui o Senhor Jesus logo em seguida diz: passou a confrontar, a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não terem arrependido. E ele diz então: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivesse operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco em cinza. Então a palavra do Senhor aqui é sobre arrependimento, porque nesse texto em que veio o juízo de Deus sobre estas cidades, é para que se arrependessem a tempo. Mas pastor, não estou entendendo o que é que isso tem a ver. O senhor está falando de algumas cidades que foram manifestadas o juízo de Deus e elas não se arrependeram. E o que tem a ver com o contexto atual para esses dias como igreja de Jesus Cristo? Tem tudo a ver, meu irmão, tem tudo a ver. Jesus está falando, está usando a figura ou uma palavra figurada de cidades, mas Jesus está querendo aqui chamar a atenção é de mim e de você como igreja, porque estas cidades, Corazim e Betsaida, primeiro Jesus traz uma palavra exortativa sobre elas, depois vem sobre Cafarnaum, e aí ele diz: e tu, Cafarnaum, pensa que vai diretamente para o céu, porém eu te digo que tu vai para o inferno. Jesus traz uma palavra afirmativa. Mas por que, pastor? É porque Jesus escolheu estas cidades para estabelecer o seu quartel-general, a base ministerial do seu ministério. Jesus não usou a cidade que ele nasceu, não usou Nazaré, até porque diziam, né, poderá por acaso, porventura, vir alguma coisa boa de Nazaré? Eles não acreditavam. Quando Filipe chamou Natanael para mostrar a quem o profeta Isaías havia dito acerca do Messias que haviam encontrado, e aí quando todo empolgado chamou o Natanael para que viesse contemplar e ver, e aí Natanael respondeu assim: mas por acaso pode sair alguma coisa de lá? Pode sair alguma coisa boa de lá? A Bíblia diz que os próprios irmãos de Jesus não acreditavam nele. Então ele não podia jamais começar o seu ministério, ser a sua base ministerial em Nazaré. Aí ele teve que ir para a Galileia, e ele escolheu exatamente três cidades que foram mais influenciadas: Corazim, Betsaida e Cafarnaum. Cafarnaum literalmente foi a cidade-chave, a cidade satélite, a cidade estratégica, porque a partir de Cafarnaum, as notícias do que seriam operados no ministério de Jesus rapidamente seriam levados para toda a vizinhança e para todas as cidades. Seriam noticiados o que Jesus estava fazendo. Então foi estratégico. Então Jesus escolheu Cafarnaum. Ali, Cafarnaum naquela época era uma cidade grande. Segundo os historiadores, Cafarnaum tinha aproximadamente 60 mil habitantes naquela época. Uma cidade grande para uma nação pequena, né? Uma cidade estratégica. E as outras demais cidades, de onde vieram os pescadores ali, cidades vizinhas, vieram dali de Betsaida. Então foram cidades onde foram manifestas o poder de Deus, os milagres. Eu creio que aproximadamente aí 80% do ministério de Jesus se deu exatamente nesse cenário dessas cidades. Então elas foram privilegiadíssimas, sim ou não? Sim. Hoje, irmãos, pelo fato do que aconteceu naquelas cidades, eram para ser as cidades mais
cobiçadas, mais preteridas, né? E mais desejadas a serem visitadas neste universo. Hoje, vamos supor que quando você vai fazer uma viagem, a viagem das viagens é para Israel. Então, quando a gente vai a Israel, nós temos uma curiosidade de conhecer aqueles lugares onde tiveram os maiores acontecimentos, onde ali Jesus manifestou literalmente, né, o seu ministério com grandes sinais, prodígios e maravilhas. Então isso é natural a gente querer conhecer. E seria, talvez, se estas cidades tivessem honrado a Jesus pelo que ele fez através daquelas cidades, hoje talvez seriam as cidades mais visitadas de todo Israel. Mas se você chegar hoje lá na Galileia, você vai encontrar exatamente o cumprimento dessa palavra, porque sobre estas cidades veio o juízo de Deus, e elas foram literalmente destruídas, e você não encontra nenhuma casa habitada nestas cidades, nenhuma casa. Você vai encontrar algumas casas como monumento, igreja que foi levantada por ali ser um lugar importante, mas habitada não. Imagine que naquela época Cafarnaum tinha 60 mil habitantes. A cidade hoje que hospeda os turistas e as pessoas que visitam ali na Galileia é a cidade de Tiberíades. Leva o nome até de um imperador, Tibérios, que é uma cidade grande, uma cidade importante. E por que não Cafarnaum, onde Jesus escolheu para estabelecer o seu quartel-general, a sua base ministerial, onde ele operou grandes sinais, prodígios e maravilhas, que era uma cidade grande na época, hoje não existe. Pastor, não estou entendendo. Você vai entender agora. É porque ela foi tão privilegiada, que naquela época era uma cidade grande, e que poderia talvez ser uma das maiores cidades de Israel, uma das mais cobiçadas e mais desejadas e visitadas. Hoje ela não existe mais, porque o juízo de Deus veio sobre ela. Hoje, infelizmente, você só vê ruínas. Mas o que é que tudo isso o Senhor está falando, pastor, tem a ver conosco? Eu vou te dizer agora. Jesus levantou aqui na terra um povo. Você faz parte desse povo. Jesus levantou um povo que era estranho à aliança, que já vem historicamente lá de Ruth, que era uma moabita que prefigura a igreja. Ruth é resultado de uma relação sexual de um pai com uma filha, ou seja, um incesto, que gerou os amonitas e os moabitas. E Ruth, como moabita, Jesus pegou de um povo estranho a aliança da promessa, um povo que não tinha nada a ver com Deus, e gerou através de Ruth, e nos trouxe a este mundo para ser um povo onde Ele comprou com o seu próprio sangue. Lá na cruz do Calvário, Jesus pagou um preço alto, derramando a sua própria vida. Deus pagou um preço, aleluia, que ninguém pode pagar, e Ele pagou esse preço por mim e por você, pelo qual hoje nós somos constituídos como povo de propriedade peculiar, exclusiva de Deus, nação santa, sacerdócio real. Nós somos a igreja de Jesus Cristo. Nós não tínhamos nada a ver com isso, éramos menos do que nada,
Mas Jesus escolheu você, Jesus escolheu a mim, Jesus escolheu a nós. E o que é que Ele está dizendo, pastor? O que é que vocês estão fazendo com as suas vidas? Aqui eu posso comparar essa geração mais privilegiada da face da terra, que há de, aleluia, cumprir as promessas e as profecias que estão registradas, e a palavra, aleluia, ela vai ter que se cumprir. O que é que você está fazendo com o seu tempo? O que é que você está fazendo com a sua vida? O que é que você está fazendo com as suas prioridades? O que é que você está fazendo com a primícia do seu tempo e da sua vida? E agora você pode entender, se Deus privilegiou a Cafarnaum, onde Ele estabeleceu ali como quartel general do ministério mais promissor, o ministério mais poderoso da face da terra, que foi o ministério de Jesus Cristo, onde Ele passou 3 anos e meio. E essa cidade, ela não correspondeu à altura, ela não honrou a escolha que fora feita pelo próprio Jesus. E o juízo de Deus caiu sobre ela. E Ele diz assim: e tu, Cafarnaum? Cafarnaum, por ser escolhida, pensas tu que vai direto para o céu? É o que Jesus está dizendo para muita gente. Você, só porque está na igreja, só porque você foi escolhido, só porque você faz parte hoje da igreja do Senhor, você pensa que vai direto para o céu? A Bíblia diz que a quem muito lhe foi dado, mais lhe será cobrado. Era melhor não ter conhecido, porque tem muita gente, o livro de Romanos, o apóstolo Paulo diz que as pessoas que não conhecem a Jesus serão julgadas segundo a lei que eles creem. É melhor pessoas que não conheceram a Jesus possam receber o julgamento segundo a sua inocência, a sua ignorância, que será talvez um julgamento menos severo, e Deus usará a sua misericórdia, porque a quem menos foi dado, menos também será cobrado. Mas e você, que há muito foi dado, você acha que Deus não vai te cobrar? Não é? Você acha que Deus simplesmente, Ele vai somente usar a misericórdia dEle sobre a tua vida? Você acha que o juízo de Deus, apesar do apóstolo Tiago dizer que a misericórdia de Deus abranda o juízo, quando você é misericordioso, mas você acha que o juízo de Deus não virá sobre a igreja, sobre essa geração corrupta, essa geração inconstante, sobre essa geração descompromissada, essa geração do fast, da comida rápida? Até para comer a palavra de Deus tem que ser rápido, porque ela está mais interessada no oba-oba, nos movimentos, ela está interessada mais naquilo que dá ibope para a multidão, porque quando se fala de um culto onde se tem palavra, as pessoas se cansam rápido. Mas vai chegar o tempo em que o Senhor diz: eis que eu derramarei fome sobre a terra, fome não de pão, mas da minha palavra. Vai chegar o tempo em que as pessoas não vão querer sair da igreja, por causa da presença do Espírito Santo, por causa dessas pessoas que vão ter fome e não vão se saciar rapidamente, porque elas querem mais. Pastor, prega, continue pregando, porque eu quero mais de Deus. Mas a geração do fast food, ela não suporta receber muito alimento, porque ela se enfada. Está faltando nos nossos púlpitos líderes, pregadores, pastores comprometidos com a sã doutrina, com a palavra pura, descontaminada, como trigo puro, palavra substancial que vai fortalecer e que vai, aleluia, trazer uma estrutura sólida para a igreja. E é isso que Deus quer levantar nesses últimos dias, porque o povo precisa da palavra. Irmão, tudo vai passar.
as profecias vão passar, as curas vão passar, os milagres vão passar, toda a experiência que você teve, que ajudou a sua fé, que agregou valores na tua caminhada espiritual, vai passar. Mas a palavra nunca vai passar. Vai passar céus e terra, mas a minha palavra não passará. A palavra de Deus é que vai dar sustentabilidade, é que vai deixar você com solidez, com robustez, para você permanecer firme diante dos tsunamis da vida, das tempestades, diante dos grandes ventos que virão espirituais sobre a igreja, e vai manter você firme. A Bíblia diz que esses últimos dias são dias difíceis, trabalhosos, dias que o amor, nós estamos vendo isso aí, o amor de muitos estão se esfriando. Haverá muitos ventos doutrinários, ventos de homens, de líderes, que impingirão na mente das ovelhas. Infelizmente, aqueles que não estiverem alicerçados na palavra vão perecer. Aqueles que não estiverem firmes, com os lombos cingidos, vão sucumbir. E a Bíblia diz que até mesmo os eleitos possivelmente serão enganados, porque não estão alicerçados na sã doutrina e na palavra de Deus. É por isso que é mistério, é mais do que necessário nesses últimos dias, não é trazer palavra que venha trazer algum tipo de alegria à nossa alma, que infelizmente as pessoas têm uma compreensão errônea, achando que palavra que traz alegria é uma palavra de bênção, de vitória, é uma palavra que distribui chaves, né? Aí quando tem distribuição de bênçãos, aí a igreja está lotada. Mas quando Deus distribui uma chave de fenda para apertar, aí neguinho chia. E é isso que nós estamos precisando, de ajuste, de um alinhamento com o que Deus requer da sua vida. Deus quer ajustar você, Deus quer alinhar você, Deus quer colocar você no prumo, na linha direta, na conexão direta, online com os céus, para que você possa receber diretamente dos céus a seiva da palavra. Aleluia, o rio que vai fluir no curso natural que vai passar dentro do teu coração. Esse rio é Jesus Cristo. Então, queridos, para encerrar, mas quem está gostando, diga amém. Amém. Eu quero te dizer que você é o povo mais privilegiado, é a geração mais privilegiada, mas a palavra de Deus nesta manhã é para que haja arrependimento, porque assim como Ele fez com as cidades de Sodoma e Gomorra, com Tiro e Sidom, Jesus fez uma comparação: se eu trouxe juízo ao ímpio, não traria também ao justo? As cidades aqui é apenas uma mensagem figurada que Jesus traz para a sua igreja. Se o juízo veio para aquelas cidades impenitentes, cidades pagãs, que aborreciam a Deus, e o juízo de Deus veio sobre elas, será também que o juízo de Deus, por ser justo, não virá sobre aqueles que estão ignorando, que não estão dando importância ao que Deus está requerendo para a sua igreja nesses últimos dias? Eu tive a oportunidade de ir a Sodoma. Irmãos, naquela cidade você observa que nada cresce, não tem vida naquela cidade, é tudo deserto. A única coisa que tem de mais belo lá naquela região de Sodoma é o Mar Morto. E o mar a cada dia morre, já é morto. Hoje, segundo as estatísticas,
Os historiadores dizem que o mar desceu 480 metros abaixo do nível do mar. É um mar salgado, é um mar que a cada dia vai sumindo, vai diminuindo a sua quantidade de água, de volume de águas. Você se lança, a primeira vez que eu tive lá no Mar Morto, há muitos anos atrás, pela ignorância, a ignorância às vezes destrói, né? Eu dei um mergulho no mar, e eu saí quase que, meu Deus, cego, porque o sal é tão forte, a concentração de sal que, olha, eu procurei alguma coisa para enxugar os meus olhos, para banhar os meus olhos e não encontrei, e ardeu por muito tempo. E aí chegou uma pessoa: você é maluco, rapaz, como é que você mergulha nesse mar? E a gente boia naquele mar, mas a cada dia você vai ver os níveis de água baixando, porque ele foi amaldiçoado juntamente com toda aquela área que pertence a Sodoma, e você não vê vida nenhuma naquela área, porque a maldição de Deus veio sobre aquele lugar. Nem pássaros você vê cantando naquele lugar. E aí eu falei: que coisa tremenda, a maldição de Deus veio sobre essa terra, não há vida, não há nada, só tem hotéis ali, né, que recebe os turistas. Mas a palavra de Deus diz: e tu, Cafarnaum, pensas que vai diretamente para o céu, mas ele afirma: eu te digo que vai diretamente para o inferno. A maldição de Deus veio sobre Cafarnaum porque não soube aproveitar, não soube reconhecer o privilégio que recebeu na terra para sediar o ministério de Jesus Cristo. E da mesma forma tem muitas pessoas que não têm tido discernimento, pessoas que não estão se atentando, que estão ignorando o privilégio de hoje sediar o palco dos grandes acontecimentos, você como igreja do Senhor aqui na terra, para manifestar o poder de Deus. Infelizmente as pessoas hoje estão apagadas, frias, geladas. Hoje não se vê mais gente evangelizando na rua, são poucas. Na vizinhança do seu bairro, onde você mora, parece que a pessoa não sabe nem que você é crente. Perdeu-se o calor, perdeu-se aquela vivacidade. As pessoas hoje, para vir para a igreja, elas querem ser incendiadas na igreja. Mas a questão, queridos, é que nós perdemos a visão. E não é assim que precisa acontecer. Você tem que vir já cheio de fogo para incendiar a igreja. É por isso que as pessoas hoje vêm para a igreja e às vezes não encontram nada na igreja, aí pensam: olha, a igreja está fria, a igreja está gelada, eu vou sair da igreja, vou mudar para ver se eu vou encontrar em algum lugar algo que vai me encher, vai me completar. Mas você está com a visão completamente distorcida, porque é você que Deus vai encher, é você vindo de casa já pronto, preparado, é você dobrar o joelho antes de vir para a igreja, pedir que o Senhor te encha, pedir que a presença dEle venha sobre a tua vida, pedir a revelação do alto, pedir que a partir de você Deus possa fazer um reavivamento, possa fazer algo extraordinário aqui na terra através da sua vida, para que você, ao chegar na igreja, aí a pessoa que vai estar do seu lado, do lado direito, do lado esquerdo, na frente e atrás, vai sentir algo diferente, e essa chama que está dentro de você vai começar a ser soprada pelo vento do Espírito, e daqui a pouco a igreja toda vai entrar em chamas, e o Espírito Santo vai batizar no Espírito, aleluia. O Espírito Santo vai começar a fazer coisas extraordinárias, aleluia, no seio da sua igreja, mas é através da sua vida. É você, quando vem cheio, aí o culto vai ser o melhor possível, porque o pastor pode pregar uma palavra tremenda aqui na revelação do Espírito, mas se você estiver vazio, não vai entrar nada. Você pode estar na igreja, mas tão longe da igreja, os pensamentos vagando, pensando em outras coisas. O problema não é a mensagem, o problema não é a igreja, o problema é você. É por isso que você está desse jeito, é por isso que não frutifica, é por isso que não prospera, é por isso que você não ganha mais alma, você não tem nem mais ânimo para poder evangelizar, para ganhar uma alma para Jesus.
Às vezes quando eu pergunto aqui quantas almas nós temos aqui visitando, às vezes não tem nenhuma, eu falo que vergonha, não para o pastor, mas para Jesus. Que vergonha. O que é que você está fazendo com o seu tempo? O que é que você está fazendo com a sua prioridade? Você acha que assim como o juízo de Deus veio sobre Cafarnaum, também não virá sobre a igreja? Não virá sobre você? Desperta, ó tu que dormes, porque Cristo vai te resplandecer. E esse remanescente santo que vai ser tirado de dentro da igreja terá o privilégio de cumprir a palavra profética de Joel. E eu quero encerrar, mas quem está gostando diga amém, porque é difícil dar um glória a Deus na hora dessa. Deus nos deu o maior privilégio de ser essa geração que precederá a volta de Jesus Cristo. Tem gente que não acredita. Os sinais estão aí, irmãos. O sinal da figueira de Israel. Israel aponta para a figueira. E nós somos o Israel espiritual. Lembra quando eu falei aqui, outros dias atrás, acerca de uma parábola da figueira? Havia uma figueira que Jesus, passando com seus discípulos, ela estava fora da vinha. E Jesus, vendo que não havia fruto, Jesus amaldiçoou e ela secou, e os discípulos ficaram maravilhados com o que eles viram. E foram perguntar a Jesus por que a figueira tinha secado. Porque a maldição de Deus veio sobre aquela figueira. Por que, pastor, a maldição de Deus veio sobre aquela figueira? Porque não tinha fruto. E você acha que você, como figueira, se não gerar fruto, a maldição de Deus não virá sobre você? Jesus fala, queridos, que a árvore que não dá fruto, ela é cortada. Infelizmente, nos dias de hoje, nós estamos preocupados com aparência, com imagem. Eu contei aqui que lá na minha fazenda tem uma mangueira cheia de frutos. E eu falei para o meu gerente: rapaz, por que vocês não tiram frutos daquela mangueira? Eu sou o proprietário, eu nunca chupei um fruto dessa mangueira. Aí ele me explicou: ah, pastor, eu vou tirar um para o senhor ver. E quando ele tirou uma manga e abriu para mim, a manga estava toda bichada. E eu falei: todas as mangas estão bichadas, porque essa árvore, ela é uma árvore que ela é apenas ornamental. E os frutos que nela dá são bichados. E aí Deus na hora linkou. Aí eu fui por link com o céu. Tem muita gente dentro da igreja que às vezes aparentemente está bonita por fora. E as pessoas estão procurando mais imagem. As pessoas estão querendo ibope para a sua imagem. Reconhecimento humano. E aí quando você vai ver o fruto daquela pessoa, está bichado como aquela árvore. E para que serve? Enquanto muitas outras que nem ornamental são. Essa é pior, que engana muitos. Aparentemente está gerando fruto, mas todo bichado. Pastor, aplicação. Tem muita gente que vem para dentro da igreja, passa aqui dentro da igreja, e aparentemente está como aquela árvore, bonita por fora, e os frutos, cheios de frutos, mas bichados. Mas não estou entendendo, essa revelação veio aqui agora. Quando a pessoa converge o fruto para si mesmo, para o seu usufruto, para o seu próprio proveito, pastor, não estou entendendo. É quando você chega no lugar, em vez de você gerar fruto para o reino, você gera para você. E quando você sai, o fruto não fica, vai com você. Esse é o fruto bichado. Porque você não fez para Deus, você fez para você, para a sua imagem, para o seu desfruto próprio, usufruto, né?
E infelizmente essas árvores são árvores de aparência, mas que não dão frutos para Deus, dão fruto para si mesmo. Infelizmente nós estamos sofrendo hoje com essa geração, com esse tipo de árvore. Porque Deus te chamou foi para você dar fruto para o reino. E Jesus falou: nisto é glorificado meu Pai, que deis muitos frutos, e assim sereis meus discípulos. O que eu aprendo? Eu só serei discípulo de Jesus se eu der fruto para o reino. Você pode aplaudir Jesus por isso? Aleluia! Mas nem fruto bichado tem gente que não dá. E Jesus falou: nessa eu vou cortar. E galho seco só tem serventia para o fogo. O que é que você está fazendo? De tão grande privilégio que você recebeu. Irmão, eu sou feliz por fazer parte dessa geração. Eu sou feliz por apenas pensar que quando em breve virá o arrebatamento da igreja, e eu vou estar inserido nesse contexto. Eu vou estar nesse povo. Eu sou feliz, eu prego isso, eu sinto isso, eu vivo isso. E por isso eu não posso ficar de mãos atadas, eu não posso ficar simplesmente parado, ver a nuvem passar, o tempo passar. Não, meu irmão, eu tenho que frutificar, eu tenho que gerar frutos para o reino, eu tenho que alcançar vidas. A Bíblia diz que aquele que ganha alma, sábio é. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas, o evangelho. E você está fazendo com o seu tempo, com a sua primícia, com o melhor de você, o quê? Quantas almas você ganhou para Jesus esse ano, pastor? Não me envergonhe no meio do povo. Não precisa se manifestar. Mas essa palavra, ela vem como uma exortação de Deus para que haja arrependimento. Porque assim como veio como Cafarnaum, tem muita gente que acha: eu vou para o céu. De onde? Nós seremos julgados segundo as nossas obras. Eu vou mostrar só a minha fé. Mas a fé sem obras é morta. E não vai morto para o céu não, vai vivo. Gente que está vivo, vivo como? Está gerando vidas, está florescendo, está frutificando. Árvore morta não gera frutos. Revelação do céu aqui, viu? Palavra nessa manhã de Santa Ceia, onde nós estamos começando o primeiro dia de festividade, hoje à noite, 19 anos de vitórias nesse ministério. A palavra de ordem de Deus para a sua vida é frutificar. Frutificar. Porque a árvore que não frutifica só tem serventia para ser queimada no fogo. Que Deus possa ter misericórdia de nós. Que o juízo de Deus a tempo seja desviado pela sua ação frutificadora, por causa da misericórdia de Deus, que é a causa de não sermos consumidos. Que Deus possa abrir os nossos olhos espirituais, que a gente possa enxergar, porque infelizmente os olhos foram bloqueados, mas Deus nos deu a fé, e a fé vem pela palavra, e se você não ouvir a palavra, acaba morrendo. É por isso que nesses últimos dias é mistério, que urgentemente se pregue a sã palavra. A igreja precisa da palavra. O rema de Deus na palavra vai mudar o curso da tua história. Vamos ficar de pé. Foi a minha decisão, Jesus amado, pois
Deus é teu meu coração. Produzido pela Igreja Batista Lírio dos Vales, Ministério Costa Azul, rompendo